Oi, tudo bem, gente? Então, hoje o assunto que me traz aqui ainda é esgotamento emocional, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência pessoal com relação a esse assunto, tá bom? Aguardo a vinheta e vamos conversar em seguida. Oi, aqui é a psicóloga Alice Damasceno, cuidando das suas emoções. E antes de falar um pouquinho da minha experiência, eu quero lembrar vocês do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, sempre uma oportunidade de rever valores, rever conceitos, olhar para si mesma e poder perceber o quanto que as suas emoções podem afetar o seu corpo físico. E também o e-book Vencendo a Ansiedade, onde eu falo bastante, largamente sobre esse assunto, com formas diferenciadas de tratamento. E também lembrando do Valeu Demais, que é uma oportunidade de você me ajudar a fazer esse canal crescer e ficar cada vez melhor. Muito obrigada desde já. E agora, voltando ao assunto. Quem está me acompanhando, que é meu seguidor, assim com mais frequência, percebeu que nas últimas 3 semanas eu não gravei nada. E é muito interessante porque eu comecei a falar sobre uma série de esgotamento emocional. Mas a vida nos surpreende. E no meio desta série, mais para o final, eu vivi uma situação de esgotamento emocional. E parte daquilo que eu disse, eu estava realmente vivendo de verdade. E aí a situação se agravou, complicou um pouco, eu tive que me ausentar por algumas semanas, por algumas questões aí, que não foi possível fazer as gravações, junto com meu marido, que me ajuda sempre, meu parceiro. Então eu fiquei pensando, puxa vida, parece ter uma coisa. Estava falando sobre esse assunto, e quando eu comecei a viver essa situação toda, eu pensei assim, eu acho que eu vou rever meus vídeos, porque eu estava falando sobre esse assunto, agora estou vivendo sobre o assunto. E uma coisa é falar, outra coisa é viver. E apesar de não ser a primeira vez que eu vivo uma situação assim difícil, uma situação tensa, mas é sempre uma novidade, a gente viver esses momentos, porque está no outro momento de vida, em outras circunstâncias, então é sempre um desafio assim, maior. Então, sair desse lugar, de estar esgotada, a gente sempre deve levar uma experiência. Nunca deve pensar só no sofrimento, na dor e na desgraça, que pode ter acontecido. Deve pensar no aprendizado, pensar na forma de enfrentamento, pensar naquilo que você pode levar para a sua vida de superação, de fortalecimento. Tudo isso eu ficava pensando durante esses momentos todos que eu passei, que não foram realmente nada fáceis. Então eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões que eu fiz, algumas coisas eu até já coloquei nessa série que eu fiz, mas também que ocorreram na minha cabeça. Então, como tudo na minha vida pessoal, isso é uma coisa pessoal, uma coisa que cada um vai perceber e decidir de acordo com os seus valores, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Sempre olho para cima em primeiro lugar, independente de estar triste, de estar alegre, de estar passando por um momento difícil ou dando glórias por uma vitória. Então, nesse momento que eu passei de tensão, de expectativa, de dor, de sofrimento, eu continuei colocando Deus em primeiro lugar. E é interessante que eu observo assim, que algumas pessoas não têm muito relacionamento com Deus, falam, acredito em Deus, mas Deus está lá, eu estou aqui e tal. Mas nesse momento resolve crer em Deus. Se Deus quiser, Deus... Aí lembra que Deus existe. E tem outras pessoas que têm outro tipo de situação. Elas creem no poder de Deus, mas uma fé assim, meio periférica. Na hora que vem uma provação mais difícil, um desafio maior, aí resolve ficar com raiva de Deus e achar que não merece aquilo, e fica emburrado e se afasta de Deus. Tem esses dois polos, esses dois formas que eu vejo que não são, a meu ver, muito saudáveis e muito assim, boas de se viver. Nem uma coisa nem outra. Mas cada um tem suas vivências, não estou aqui para julgar, só estou aqui comentando. Mas eu continuei colocando Deus à frente de tudo, à frente da minha dor, para além da minha dor e para além daquele momento difícil. E percebi que Deus realmente estava cuidando, e mesmo nos momentos mais difíceis, as coisas foram acontecendo e eu fui tendo força suficiente para vencer cada dificuldade, cada obstáculo. Entendendo também que os dias difíceis podem acontecer. Ninguém acha que merece, ninguém deseja que isso aconteça, mas em algum momento, algum motivo que você menos espera, na hora que você menos espera,
alguma coisa que te desagrada, que te preocupa ou que causa alguma tensão, pode acontecer, né? A gente tem que entender isso e temos que acionar recursos. Eu falo em Deus, em mim mesma e em alguém, se for necessário, para superar, né, esses momentos, para superar esses desafios, para superar essas surpresas aparentemente desagradáveis que nos acometem sem que a gente perceba ou que a gente escolha, né? Então, perceber, né, os próprios recursos é interessante, porque é nessas horas que a vida exige um pouco mais, né, assim, de esperança, de determinação, de posicionamento, de decisões. A gente vai perceber o que nós construímos ao longo do tempo, de valores, né, e de coisas que foram armazenadas dentro de nós, capazes para enfrentar guerras, né, entre aspas, guerras no sentido de dificuldades, né, de obstáculos. A gente vai ver se a gente é vulnerável, se não consegue nada, se fica sem esperança, quer desistir de tudo, ou se a gente consegue acionar recursos, levantar a cabeça e falar assim, mesmo em meio ao choro, mesmo em meio ao sofrimento, e falar, eu vou encontrar recursos, vamos em frente, posso estar desanimada hoje, mas amanhã vai ser melhor, e vou encontrar um caminho, vou ver um dia de cada vez. É um momento também para perceber o tipo de força que você tem armazenado dentro de você para esses momentos, né? Que a gente nunca acha que vai acontecer, mas de repente podem acontecer. Então, acho que isso é interessante. Eu fiquei pensando nisso, né? Em como que eu fiz ao longo da minha vida essa força, essa fé, enfim, né? Aquilo que eu acredito. E depois, buscar ajuda, né? Eu tive que buscar ajuda em algumas pessoas que me acompanharam, que me ouviram, que me apoiaram, que oraram. Isso é importante, porque nós temos limites também que têm que ser respeitados. Então não adianta você dar um passo maior que a perna, né? Minha mãe falava isso. Olha, cuidado, olha bem o tamanho da sua perna, para você não ficar aquém, igual aquela japonesa, aquele vestidinho, né? Que espacinho, e nem sair correndo com um passo mais largo que você pode, você vai se machucar. Mas quando a gente sabe o tamanho da perna, ou seja, dos seus limites, das suas possibilidades, fica mais fácil a gente perceber o quanto a gente dá conta e o quanto a gente precisa de uma outra pessoa também para caminhar conosco, né? Além da fé que é sempre presente. Então eu percebi isso e pude contar com a ajuda de algumas pessoas que realmente foram solidárias, né? Que estiveram junto conosco nesse desafio, né? Nessa dificuldade. Agora, aí eu fico pensando em pessoas durante esses dias todos, né? Fiquei pensando em pessoas assim que às vezes escrevem para mim aqui no canal falando, mas a minha dificuldade é permanente, porque eu tenho, por exemplo, um marido que é alcoolista, né, ou usa droga, ou tenho uma pessoa na família que é doente, que eu tenho que lidar com isso permanentemente. Então eu digo assim, que quem tem uma luta permanente, né, ou pelo menos por um longo tempo, como eu passei com meu pai durante 7 anos, eu dei até esse testemunho aqui, quando eu falei dos meus 40 anos de formado. Então, o que acontece? Você tem que ter uma força maior. Eu tenho que ter um direcionamento, uma estratégia mais elaborada para superar sem sucumbir, né? Sem deixar que a situação te engula. Então, a única forma que eu vejo é continuar olhando para Deus em primeiro lugar e se cuidando. É como mais ou menos um carro. Você vai andando de carro, nunca acaba a gasolina ou combustível, você tem que colocar outro, né? E se agora você andar longas distâncias, você tem que colocar mais combustível. Se você for andar pouco de carro, com distâncias menores, é menos combustível. É tudo proporcional. Você vai ter que refazer, né, encher o tanque de novo de acordo com o que você está andando, que está usando o carro. E nós também temos que nos abastecer, né, vamos dizer assim, da forma como precisarmos. Então a gente tem que olhar para si e falar assim, bom, tem que cuidar disso, tem que dar conta daquilo, não tem jeito, é dessa forma mesmo. Como que eu posso melhorar? Como que eu posso acionar recursos, né, de outras pessoas ou de alguma forma para aliviar, né, a minha carga ou o meu sofrimento ou qualquer coisa? O que eu posso fazer a meu favor para que eu possa ter força suficiente para fazer o que é necessário sem me adoecer junto ou sem ficar na amargo, né, o tempo inteiro, sem ficar questionando o tempo inteiro? O que eu posso fazer? E aí você faz essa reflexão, usa entre aspas, né, algum profissional, procura alguma busca para que você possa se fortalecer.
Foi assim que eu consegui viver os 7 anos com meu pai, né, naquela luta que foi. Quando eu percebi que eu estava sucumbindo, que eu estava adoecendo, eu comecei a perceber o que eu podia fazer a meu favor, para que eu pudesse ter força para ir até, né, para conseguir prosseguir, né? Não sabia até quando. Então fica aí o recado para você, né, que você possa refletir também sobre isso. Eu estou aqui só compartilhando com vocês esse momento, até justificando a falta de vídeos, né, que também fiquei com saudade, né, de gravar, mas realmente não tinha a menor condição de fazer isso. E dizer que todos nós podemos passar por qualquer coisa, a qualquer momento, mas podemos também ter a vitória e podemos vencer um dia de cada vez. Então, se você gostou, né, desse vídeo, acione o sininho, compartilhe com as pessoas, faça inscrição, né, faça comentários, porque isso é necessário para o canal crescer. Lembrando do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste Sua Qualidade de Vida, e também do e-book Vencendo a Ansiedade, ainda valeu demais, que eu conto também com a sua colaboração. Muito obrigada, até o próximo vídeo.